Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade à leitura de A Biologia da Crença. Proteína integral de membrana. As azeitonas de nosso sanduíche são a parte mais engenhosa da membrana. Essas proteínas permitem que os nutrientes, dejetos e outras formas de informação sejam transportados por ela. As azeitonas de proteína permitem não apenas as moléculas antigas, não apenas que as moléculas antigas penetrem nas células, mas também aquelas necessárias ao funcionamento adequado do citoplasma. Em meu sanduíche, elas representam proteínas integrais de membrana, PIMS ou IMPs, Integral Membrane Proteins em inglês. Essas membranas penetram na camada de manteiga da membrana, assim como as azeitonas das ilustrações. Como elas fazem isso? Lembre-se de que proteínas são compostas de uma espinha dorsal linear formada por aminoácidos. De cada 20 aminoácidos, uma parte tem polaridade e prefere a água, e os outros são sem polaridade e hidrofóbicos. A parte da espinha dorsal composta de aminoácidos hidrofóbicos procura estabilidade em ambientes oleosos, como a camada lipídica. Veja a seta da ilustração seguinte. E por isso vai para a camada do meio da membrana. Como algumas regiões da espinha dorsal das proteínas são compostas de aminoácidos e outras não têm polaridade, o filamento de proteína acaba atravessando o pão e a manteiga do sanduíche. Há vários tipos de pins, todos com nomes diferentes, mas que podem ser subdivididos em duas classes funcionais: proteínas receptoras e proteínas executoras. As pins receptoras são os órgãos sensoriais das células, equivalentes a nossos olhos, orelhas, nariz, papilas gustativas, etc. Funcionam como nanoantenas, prontas a reagir aos sinais do ambiente. Algumas dessas proteínas integrais receptoras vão da superfície da membrana para o interior da célula para monitorá-lo, enquanto outras voltam-se para o exterior para captar sinais externos. Algumas receptoras reagem a sinais físicos. Um exemplo é o da receptora do estrogênio, desenvolvida especificamente para complementar a forma e a distribuição da carga de uma molécula dessa substância. Quando há moléculas próximas das receptoras, elas se fixam nele como um ímã em um clipe de papel. Estabelecido o vínculo e a união completa, a carga eletromagnética da receptora se modifica e a proteína passa a ter configuração ativa. O mesmo ocorre com as receptoras de histamina, que se adaptam e complementam o formato das moléculas de histamina. As receptoras de insulina complementam o formato das moléculas de insulina, e assim por diante. As antenas receptoras também captam campos de energia vibracional como luz, sons e frequências de rádio. As antenas dessas receptoras de energia vibram como diapasões. Se uma vibração de energia no ambiente fizer vibrar uma antena receptora, isso vai alterar a carga da proteína, fazendo com que a receptora mude seu formato. Song, 1989. Tratarei desse assunto com mais detalhes no próximo capítulo. Só desejo explicar que, devido ao fato de as receptoras serem capazes de captar campos de energia, o conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento, e também por moléculas físicas como a penicilina.
o que serve de base científica para o desenvolvimento de medicamentos energéticos que não envolvem produtos farmacêuticos. As proteínas receptoras desenvolvem um trabalho importante, mas não afetam sozinhas o comportamento da célula. Captam os sinais do ambiente para que ela possa decidir qual a melhor reação e comportamento para sua sobrevivência, mas precisam do complemento das proteínas executoras. Agindo em conjunto, as receptoras e executoras formam um mecanismo de resposta a estímulos comparável aos reflexos humanos que os médicos testam durante os exames físicos. Quando um médico bate em seu joelho com aquele martelinho, o nervo sensório capta o sinal e transmite a informação a um nervo motor que faz a perna levantar. As proteínas receptoras equivalem a nervos sensoriais e as executoras a nervos motores. Juntas, agem como um interruptor que traduz os sinais do ambiente e coordena o comportamento da célula. Somente nos últimos anos, os cientistas perceberam a importância das PINs. Seu estudo acabou se tornando um campo específico da ciência chamado transdução de sinais. Os estudiosos deste ramo estão trabalhando arduamente para classificar as centenas de ramificações complexas de informações que existem entre a captação de sinais do ambiente e a ativação das proteínas que regulam o seu comportamento. Aos poucos, a membrana está ocupando lugar de destaque na ciência, assim como o campo da epigenética, que enfatiza o papel das proteínas dos cromossomos. Há diversos tipos de proteínas executoras, pois são várias as tarefas que precisam ser realizadas para que haja um perfeito funcionamento da célula. Transportar proteínas, por exemplo, envolve o trabalho de uma grande família de proteínas de canal que transferem as moléculas e as informações de um lado da barreira para o outro, o que nos faz pensar nos pimentões do sanduíche de manteiga e azeitonas. Muitas proteínas de canal têm o formato de uma esfera levemente curva, semelhante à das azeitonas das ilustrações. Veja a figura da página 94. Quando a carga elétrica de uma proteína é alterada, ela muda seu formato e, nesse processo, um canal é aberto em seu interior. Proteínas de canal podem ser, na verdade, duas azeitonas em uma, dependendo de sua carga elétrica. Quando estão no modo ativo, sua estrutura lembra a de uma azeitona furada, mas sem o recheio de pimentão. Já no modo inativo, assemelham-se às azeitonas recheadas, que ficam sempre fechadas ao mundo exterior da célula. A atividade de um tipo específico de proteína de canal, a ATPase, de sódio-potássio, merece atenção especial. Cada célula tem milhares de canais em sua membrana. Sua atividade diária consome quase metade da energia de seu corpo. Esses canais se abrem e se fecham com tanta frequência que mais parecem aquelas portas giratórias de lojas em época de liquidação. Toda vez que esses canais giram, transportam 3 átomos de sódio de carga positiva para fora do citoplasma e 2 átomos de potássio com carga positiva do ambiente para dentro da célula. A ATPase de sódio-potássio não apenas consome, mas também cria muita energia, exatamente como as baterias dos Game Boys, claro, até as crianças os destruírem. Na verdade, a atividade de produção de energia desta ATPase é bem melhor que as baterias, pois transforma a célula em uma bateria biológica que se recarrega continuamente. Vejamos como ela faz isso. Cada giro da ATPase de sódio-potássio faz mais carga positiva sair do que entrar na célula, e cada célula possui milhares delas. Como seu ciclo de giros ocorre centenas de vezes por segundo,
O interior das células torna-se negativo, enquanto sua superfície externa torna-se positiva. A carga negativa abaixo da membrana é chamada de potencial da membrana. Claro, os lipídios, manteiga, impedem que átomos carregados ultrapassem a barreira, o que faz com que a carga interna se mantenha negativa. Esse equilíbrio entre as cargas positiva externa e negativa interna transforma a célula em uma bateria de autorrecarga que impulsiona os processos biológicos. Outra variedade de proteínas executoras, as proteínas citoesqueletais, regulam o formato e a mobilidade das células. Uma terceira variedade, chamada enzima, é responsável pela quebra ou síntese das moléculas. Por isso, as farmácias vendem produtos à base de enzimas para ajudar a digestão. Quando ativadas, todas as formas de proteínas executoras, incluindo as de canal, citoesqueletais e enzimas e seus subprodutos, funcionam como sinais que ativam os genes. Estes sinais controlam as ligações das proteínas reguladoras dos cromossomos, formando uma manga ao redor do DNA. Ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam sua própria atividade. São as proteínas executoras da membrana que reagem aos sinais do ambiente captados pelos receptores, controlando a leitura dos genes para que as proteínas desgastadas sejam substituídas ou que novas proteínas possam ser criadas. Como funciona o cérebro? Quando entendi como as pins funcionam, concluí que as funções das células são geradas por sua interação com o ambiente, não com seu código genético. Não há dúvida de que os padrões de DNA armazenados no núcleo sejam moléculas de grande importância, pois foram acumuladas durante mais de 3 bilhões de anos de evolução. Porém, não são elas que controlam as funções da célula. Os genes não podem pré-programar uma célula ou a vida dos organismos, porque a sobrevivência das células depende de sua habilidade de se ajustar dinamicamente às variações do ambiente. O fato de a membrana interagir de maneira inteligente com o ambiente para alterar o comportamento da célula mostra que ela é realmente o seu cérebro. Vejamos o que acontece quando submetemos este cérebro ao mesmo teste que realizamos com o núcleo. Quando se destrói a membrana, a célula morre. Exatamente o que ocorre com seres humanos quando se remove seu cérebro. Ainda que a mantenhamos intacta, o simples fato de destruirmos suas proteínas receptoras, o que pode ser facilmente feito com enzimas em um laboratório, produz um estado de morte cerebral. A célula entra em comatose porque deixa de receber os sinais necessários às suas funções básicas de sobrevivência. O mesmo ocorre se mantivermos as proteínas receptoras intactas, mas imobilizarmos as proteínas executoras. Para que as células possam manter suas funções inteligentes, tanto as proteínas receptoras, consciência, quanto as executoras, ação, da membrana, precisam funcionar perfeitamente. Estes complexos de proteínas, também chamados unidades de percepção, são fundamentais para a vida das células. A definição de percepção é consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas. A primeira parte desta definição descreve a função das pins. A segunda parte, criação de sensações físicas, descreve o papel das proteínas executoras. A atividade que acabamos de realizar, dividindo e estudando cada parte da célula,
Chama-se exercício reducionista. É importante lembrar que as células possuem centenas de milhões de interruptores ou chaves em sua membrana. Consequentemente, seu comportamento não pode ser determinado observando-se apenas alguns desses pequenos componentes. Deve-se levar em conta todo o conjunto. Ao fazer isto, utilizamos um método chamado holístico e não o reducionista, estudar partes individuais. Tratarei disto com mais detalhes no capítulo 4. Em nível celular, a história da evolução é basicamente o ato de maximizar o número de unidades básicas de inteligência das proteínas receptoras e executoras da membrana. As células ficam mais inteligentes à medida que utilizam de maneira mais eficiente a camada externa de suas membranas e expandem sua superfície para que mais pins possam ser absorvidas. Em organismos procariontes primitivos, as pins desempenham funções fisiológicas básicas como digestão, respiração e excreção. Os indivíduos mais desenvolvidos, as Em indivíduos mais desenvolvidos, as partes da membrana que desempenham essas funções fisiológicas se localizam no lado de dentro, formando as organelas da membrana, características de citoplasmas eucarióticos. Isso faz com que os maiores Isso faz com que maiores áreas da superfície da membrana fiquem disponíveis para o aumento do número de pins responsáveis pela percepção. Além disso, os eucariontes são centenas de vezes maiores que os procariontes, resultando em um aumento ainda maior da membrana. O resultado é maior consciência e percepção, o que se traduz em maiores chances de sobrevivência. A membrana das células aumentou com a evolução, mas há um limite para esta expansão. Houve um momento em que a fina membrana celular não conseguia mais manter um citoplasma tão grande. Pense no que acontece quando se enche um balão com ar. Enquanto ele não se enche totalmente, sua superfície se mantém resistente, mas quando se excede sua capacidade, se rompe com facilidade. O mesmo ocorre com as membranas que contêm excesso de citoplasma. Quando as membranas das células começam a atingir um tamanho crítico, sua evolução se interrompeu. É por este motivo que, durante 3 bilhões de anos, as células foram os únicos organismos vivos neste planeta. A situação só se modificou quando elas encontraram outra maneira de expandir sua consciência. Como não podiam mais se expandir, começaram a se unir e formar comunidades multicelulares para compartilhar sua consciência, como expliquei no capítulo 1. Em suma, as funções que mantêm uma única célula viva são as mesmas que mantêm a comunidade inteira. Mas as células começaram a se especializar quando formaram esses organismos multicelulares e estabeleceram a divisão de trabalho. Pode-se perceber claramente essa divisão em tecidos e órgãos com funções específicas. Por exemplo, em células únicas, a respiração é executada pelas mitocôndrias. Já em organismos multicelulares, essa função é desempenhada pelos bilhões de células de mitocôndrias do pulmão. Outro exemplo. Na célula única, o movimento é gerado pela interação das proteínas de citoplasma chamadas actinas e miosinas. Em organismos multicelulares, há comunidades de células musculares que também contêm grandes quantidades de actinas e miosinas, responsáveis exclusivamente por gerar mobilidade. Repito esta informação que já havia mencionado no primeiro capítulo para enfatizar que, enquanto a função da membrana em uma única célula é estar consciente do ambiente e gerar uma reação apropriada, em nosso corpo esta função é desempenhada por um grupo de células especializadas,
as que chamamos sistema nervoso. Embora já tenhamos evoluído muito desde que o mundo era habitado apenas por organismos unicelulares, acredito que o estudo das células facilita muito a compreensão do funcionamento dos complexos sistemas multicelulares. Até mesmo órgãos mais sofisticados, como o cérebro humano, podem ser estudados com mais facilidade quando se conhece o mecanismo do cérebro das células, ou seja, a membrana. O segredo da vida. Como vimos neste capítulo, os cientistas já fizeram muito progresso no sentido de desvendar a complexidade de um sistema aparentemente simples como o da membrana. 20 anos atrás, porém, suas funções básicas já eram conhecidas. Na verdade, 20 anos atrás, percebi que estudar a membrana poderia trazer revelações surpreendentes. Meu momento de eureka foi parecido com a dinâmica de algumas soluções hipersaturadas da química. São soluções que parecem apenas água, mas que estão tão saturadas de substâncias dissolvidas que uma simples gota a mais pode causar uma reação enérgica e transformar a mistura em um grande cristal. Em 1985, eu estava morando em uma casa alugada em uma ilha no Caribe, lecionando numa escola de medicina. Eram 2 horas da manhã e eu estava revendo todas as anotações sobre biologia, química e física a respeito da membrana celular que tinha feito nos últimos anos, em uma tentativa de encontrar uma ligação entre elas que me revelasse seu funcionamento. Foi então que um momento de vislumbre me transformou por completo. Não em um cristal resultante da mistura hipersaturada de laboratório, mas em um biólogo consciente do funcionamento da membrana que não tinha mais desculpas para não assumir o controle da própria vida. Naquele instante, redefini toda a minha compreensão do funcionamento da organização estrutural da membrana. Comecei a visualizar todo o processo, desde as moléculas fosfolipídicas em formato de pirulito, organizadas como soldados enfileirados em um desfile. Por definição, estruturas cujas moléculas se organizam em padrões regulares e repetidos são cristais. Há dois tipos básicos de cristal. O primeiro é o mineral, como os diamantes, rubis e até mesmo o sal. O segundo tem estrutura mais fluida, embora suas moléculas tenham o mesmo padrão organizado. Um exemplo bem conhecido é o do cristal líquido dos relógios digitais e das telas de laptops. Para explicar melhor o conceito de cristal líquido, vamos usar novamente o exemplo dos soldados em uma parada militar. Ao virar em uma esquina, os soldados mantêm a estrutura e o ritmo do regimento, mesmo que tenham de passar enfileirados um a um. Movimentam-se como as moléculas do cristal líquido, sem perder a organização. As moléculas fosfolipídicas da membrana seguem o mesmo padrão. Sua organização fluida e cristalina permite flexibilidade de movimentos e de formato, porém sem perder a integração da estrutura, qualidade essencial para que a barreira interna se mantenha intacta. Portanto, para definir claramente a membrana, fiz a seguinte anotação: a membrana é um cristal líquido. Comecei então a associar o fato de que uma membrana que contivesse apenas fosfolipídios seria como o sanduíche de pão com manteiga sem as azeitonas. O corante não conseguiria atravessar a barreira de manteiga. Um sanduíche desse tipo não seria um condutor. No entanto, se adicionássemos as azeitonas de pins, poderíamos observar que a membrana é condutora de determinadas substâncias, mas impede a passagem de outras. Adicionei então outro comentário. A membrana é um semicondutor. Por fim, adicionei uma descrição dos dois tipos mais comuns de PIN.
as receptoras e as executoras, chamadas de canais, porque permitem às células receber nutrientes importantes e expelir dejetos. E já estava para fazer a anotação de que as membranas contêm receptores e canais, quando outra imagem me veio à mente, a de uma porta. Então, completei a descrição com a frase: as membranas contêm portas e canais. Reli então a frase inteira. A membrana é um semicondutor de cristal líquido com portas e canais. O que me surpreendeu foi o fato de saber que tinha lido ou ouvido aquela mesma frase em algum lugar, mas não me lembrava onde. Só tinha certeza de que a frase que tinha ouvido não estava ligada à biologia. Quando me reclinei na cadeira, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o meu novo Macintosh, que estava sobre a mesa, meu primeiro computador. Ao lado dele estava um exemplar de capa vermelha do livro Understanding Your Microprocessor, Entenda seu microprocessador, que eu havia comprado em uma loja. Peguei o livro, comecei a folhear e encontrei na introdução a definição de um chip de computador. Um chip é um semicondutor de cristal com portas e canais. Fiquei ali parado, impressionado com a ideia de que um chip e a membrana de uma célula podem ter a mesma definição técnica. Passei mais alguns minutos mergulhado no livro, lendo e comparando biomembranas e semicondutores de silício. Fiquei ainda mais impressionado ao perceber que não se tratava de mera coincidência. A membrana celular tem realmente estrutura e funções equivalentes, homólogas às de um chip de silício. 12 anos depois, um grupo de pesquisadores da Austrália, liderado por Bea Cornell, publicou um artigo no Nature confirmando minha hipótese de que a membrana das células é um homólogo de um chip de computador. Os pesquisadores isolaram a membrana de uma célula, colocaram uma pequena lâmina de ouro sobre ela e preencheram o espaço entre o metal e o tecido com uma solução especial de eletrólitos. Quando os receptores da membrana foram estimulados pelo sinal que receberam, os canais se abriram e permitiram a passagem da solução. O metal serviu como transdutor ou captador elétrico, convertendo a atividade elétrica do canal em um sinal digital que pôde ser lido em uma tela. Esse dispositivo, criado exclusivamente para a experiência, demonstrou que a membrana das células não só se parece, como tem o mesmo funcionamento de um chip. Cornell e seus colegas conseguiram transformar uma membrana biológica em um chip leitor. Mas você vai se perguntar: e daí? O fato de a membrana de uma célula e um chip de computador serem homólogos nos permite estudar e entender melhor a estrutura das células, comparando-as aos dos microcomputadores. Além disso, leva-nos a concluir que elas são programáveis. A segunda descoberta é que o programador está fora da célula computador. O comportamento biológico e a atividade genética estão dinamicamente ligados às informações do ambiente, que podem ser descarregadas como um download no interior da célula. Ao imaginar um biocomputador, percebi que o núcleo é apenas um disco de memória, um disco rígido com a programação do DNA, que codifica a produção das proteínas. Podemos chamar essa estrutura de disco de memória de dupla espiral. Podemos inserir no drive de um computador um disco ou cartão de memória, contendo diversos programas como processadores de texto, gráficos e tabelas. Após o download, podemos remover o disco sem interferir com o programa que estiver sendo utilizado. Remover o disco de memória de dupla espiral ou núcleo da célula não afeta o trabalho da proteína celular, porque as informações que criaram a máquina de proteína já foram baixadas. Células enucleadas
Só apresentam problemas quando precisam do programa do gene gravado no disco de memória de dupla espiral para substituir proteínas desgastadas ou fabricar proteínas diferentes. Toda a minha formação de biólogo, baseado na concepção de que o núcleo era o cérebro da célula, assim como a de Copérnico, de que a Terra era o centro do universo, foi abalada no momento em que descobri que o núcleo que contém os genes não é responsável pela programação da célula. Os dados são inseridos na célula computador por meio de receptores da membrana, que representam o teclado das células. Os receptores ativam as proteínas executoras que agem como uma central de processamento de dados, CPU da célula computador. As proteínas, CPU, executoras, convertem as informações do ambiente em linguagem comportamental biológica. Percebi então, durante aquela noite, que, embora os cientistas ainda estivessem ocupados com o determinismo genético, as pesquisas sobre as células teriam continuidade, desvendando cada vez mais os mistérios da membrana mágica, o que cedo ou tarde acabaria mostrando outra realidade. Mas naquele momento de transformação eu acabei me sentindo frustrado, pois não tinha com quem dividir minha alegria. Estava sozinho em um país distante. Minha casa não tinha telefone. Mas como estava em uma escola de medicina, lembrei-me que provavelmente haveriam alunos estudando na biblioteca. Troquei de roupa e corri para a faculdade, louco para contar às pessoas sobre minha descoberta. Quando cheguei à biblioteca, sem fôlego e descabelado, parecia um paciente de hospital psiquiátrico. Vi um de meus alunos do outro lado da sala e corri até ele gritando: Eu tenho que lhe contar. Descobri uma coisa fascinante. Lembro-me vagamente de como ele se afastou, assustado com a figura daquele cientista maluco indo em sua direção, quebrando o silêncio da biblioteca. Vomitei sobre ele de uma vez só toda a minha descoberta usando o jargão polissibálico, polissilábico da biologia celular. Quando terminei, ele ficou simplesmente ali, olhando-me assustado. Esperava que fizesse um elogio ou pelo menos dissesse parabéns, mas nada disso. Só conseguiu perguntar: O senhor está bem, Dr. Lipton? Fiquei arrasado. Ele não havia entendido uma só palavra. Claro, estava cursando o primeiro semestre da faculdade de medicina. Não tinha embasamento científico, nem conhecia o vocabulário técnico que eu havia usado. Fiquei ainda mais decepcionado. Tinha desvendado o segredo da vida e ninguém me entendia. E ficamos por aqui em mais um dia desse mergulho maravilhoso no microcosmo das células. Eu sou Vanessa Luz e se você ficou até aqui nessa leitura, não deixe de se inscrever e leia a descrição do vídeo. Deixe o seu comentário, suas percepções ou se não está entendendo. É importante o seu comentário para que mais pessoas tenham acesso a essa leitura. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo dia.